Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Aspectos da Gnose Islâmica no Garb al-Andalus. Portanto, nós vamos falar sobre a gnose islâmica em Portugal. Não é? Para tanto, nós vamos usar uma obra editada pela editora Esquilo portuguesa, de Adalberto Alves, chamado Portugal e o Islão Iniciático. As vias iniciáticas, todas elas, buscam um objetivo de perfeição. Não é? Ou seja, a proposta da conquista de um equilíbrio interior através daquilo que se conseguia chamar por autoconhecimento. Não é? Por que é importante tocar nesse assunto da presença árabe em Portugal? Ora, por várias razões. Primeiro, que é um assunto desconhecido. Mesmo em Portugal há pouquíssima literatura sobre isso. E é preciso, dado o momento em que a Europa atravessa, não é? Verificar um pouco do que dessa herança ficou, historicamente, a partir do momento que os árabes ficam na Península Ibérica por 700 anos. E verificar um pouco dessa presença histórica em Portugal, não é? Sobretudo da herança sufi, que vai existir dentro da história portuguesa. O sufismo é uma via esotérica para a, digamos, libertação através do conhecimento. Né? Bem, vamos então entrar dentro da obra do Alves. Permanece até hoje desconhecido a extensão e a profundidade da gnose islâmica no território que hoje nós chamamos de Portugal. A presença árabe em Portugal, ela esteve de um modo muito marcado no sul, né? Portanto, Alentejo e Algarve. Então, nós temos uma presença árabe por um período muito longo, que cobre do século VIII até o século XV. Então, a presença árabe na Península Ibérica, de fato, é marcante. Nós temos 700 anos de presença. Evidentemente que é impossível que não tenha havido uma troca cultural intensa, e houve. Né? Ora, descontando-se alguns estudos do Garcia Domingos, que ele dedicou ao tema, né? E na obra dele chamada Portugal e o Al-Andalus, e também na obra As Sandálias do Mestre, que é do autor, do mesmo autor, né, do Adalberto Alves, nenhuma obra de caráter específico vai abordar com profundidade essa história da presença árabe sufi islâmica em Portugal, porque há uma restrição, há uma barreira, há um veto mesmo em relação a isso, né? Recentemente teve um outro lançamento, que são 7 volumes, chamado História Religiosa de Portugal. Nessa obra História Religiosa de Portugal, nós também temos um início de alusão à presença árabe na história de Portugal. No entanto, apesar dessas poucas bibliografias, né, bibliografias esparsas, nós temos uma série de manuscritos que mostram um contato intenso de Portugal com os árabes. Né? Há uma enorme difusão do sufismo em Portugal, que inclusive
adquiriu um protagonismo de ordem política, que extravasou as fronteiras conhecidas do país. Não é? À guisa de exemplo, nós vamos ter, por exemplo, na toponímia portuguesa, onde abundam as azóias, né, e as arrábidas, que são, o que são azóias e arrábidas? São lugares de concentração das confrarias. Portanto, conhecidos os lugares das confrarias, por confrarias entendam-se as taricas, não é? Onde os neófitos, que são chamados de muridim, sob a orientação e a irradiação espiritual do mestre, que é um sheik, davam continuidade à cadeia, que é chamado de silsila, do sagrado. E defendiam, se necessário, as fronteiras do Islão, de acordo com as regras da cavalaria espiritual do Islão. Muito bem. Então, há outros topônimos, como por exemplo Meca, em Alenquer, não é? Que indiciam uma consagração dos lugares ao eixo iniciático do sufismo, sendo de notar que nesta povoação, em Alenquer, ainda se mantém um costume, na festa local, de fazer circular gente e gado em torno da igreja, que de certa forma pode ser uma provável reminiscência islâmica da prática mimética de rotação em volta da Kaaba, que todo muçulmano tem que fazer. Além disso, são numerosos os morábitos, os ermitérios, que são encimados por uma cúpula, por uma cuba, onde os ascetas muçulmanos se recolhiam para uma vida de meditação, e no interior dos quais eles eram sepultados após a morte. Esses locais, então, eles vão se transformar em peregrinação para os fiéis, que esperavam receber a graça santificante, a baraka, do defunto mestre. Ora, todo esse patrimônio, ele espera uma inventariação, ele espera um estudo exaustivo e espera também as correspondentes intervenções no âmbito da natureza arqueológica. E nós temos também o patrimônio documental, não é? Repleto, espalhado ao longo de uma série de manuscritos. Mas o que se já conhece sobre isso já é suficiente para a gente ter uma importância, uma vaga importância, de que a mística islâmica exerceu, no contexto geral do Andaluz, do Al-Andalus, um papel de destaque em Portugal, bem como na Espanha, não é? Ora, ao mesmo tempo, vai se descobrindo, dentro do campo da ciência, da historiografia, vão sendo revelados dados cada vez mais prementes, novas descobertas, vão confirmando de um modo insofismável que o sufismo tem uma vitalidade no extremo ocidental da Península Ibérica. Portanto, há uma atividade sufi muito forte em Portugal, não é? E nós não ouvimos falar disso. Isso não é usual. Daí a proposta de trazer para este nosso programa de rádio essa ideia, né, da presença do sufismo na história de Portugal. Ora, o sufismo é uma via iniciática que se corporiza na confraria, né, numa tarica. E o sufismo é veículo de uma cadeia ininterrupta de conhecimento sapiencial que dizem reportar ao profeta Maomé. Muito embora, esta questão não é uniforme
dentro do Islã. Por quê? Porque há consabidamente aspectos sufis que antecedem ao Islã. Mas o que acontece é que o sufismo vai ser abraçado pelo Islã. E, portanto, fica, digamos, como senso comum que o sufismo é islâmico, exclusivamente islâmico. Mas, reitero, há outras interpretações e não há um consenso com relação a isso. Portanto, tem uma linha de autores que advogam a pré-existência do sufismo antes da religião muçulmana, né? Antes do Alcorão, de Maomé, e há outros que falam que não. Então, o autor aqui, o Alves, vai seguir a linha de que o sufismo é veiculado como uma cadeia de conhecimento sapiencial que remonta a Maomé. Muito bem. Através dessa cadeia, né, cujo elo último é o mestre, que é o sheikh, também conhecido como murshid. Então, o elo último do sufismo é o mestre, é o sheikh em exercício. Né? Colhem-se os benefícios do influxo espiritual que pode contribuir para a iluminação do discípulo. Né? Então, o gnóstico, ou chamado do Arif é aquele que sabe. O gnóstico vai encarnar os ideais muçulmanos de santidade, vai encarnar os ideais da cavalaria espiritual, os ideais da autêntica sabedoria. Portanto, pertence ao tesouro secreto do Sufi a beatitude, que é própria de quem vive na paz de Allah, na paz de Deus, e experimenta o limiar de Allah. Portanto, as diversas confrarias sufis, elas vão se basear na iniciação e nos ensinamentos ministrados aos aprendizes, né, portanto, do sheikh para o aprendiz, o iniciado, com técnicas, evidentemente, que vão variar de mestre para mestre. Então, essas confrarias, a concentração nas confrarias, as taricas, né, são exatamente essas localidades de iniciação. Bem, como é que aconteceu a emergência do sufismo? Antes de entrar nesse ponto, convém observar uma coisa. Salvo nos raríssimos casos dos mestres que vão alcançar a iluminação através da autoiniciação, é curioso pensar nisso, não é? Mestres que se auto-iniciam. Portanto, o sufismo, preste atenção a isso, o sufismo admite os casos raros de mestres que se auto-iniciam. Portanto, eles não estão ligados a uma cadeia, mas esta auto-iniciação o coloca dentro de uma cadeia. Né? Então, salvo nos raríssimos casos dos mestres que alcançam a iluminação através dessa auto-iniciação, para todos os outros, ou seja, para o indivíduo que pretende seguir a via da gnose, que é a marifa, a regra é a integração numa cadeia iniciática ininterrupta desde as origens. E foi através desta cadeia, que cada mestre recebeu a formação. E ele passa ao neófito. Portanto, ele mantém a sêndua árdua do chamado esoterismo iniciático. Então, um dia, esse aprendiz vai receber do mestre o manto.
e, portanto, o segredo da cadeia ao qual ele pertence. E essa transmissão de um segredo que passa sempre de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ela não deixa que o elo iniciático se perca. Não é? Ora, são essas características, portanto, de um esoterismo iniciático, não é? Que vão distinguir o sufismo gnóstico do misticismo cristão, já que o misticismo cristão pertence inteiramente à esfera do religioso, implicando, portanto, da parte do místico uma postura individual e passiva à espera de uma revelação. Né? Simone Weil vai iluminar esta perspectiva diversa do misticismo cristão, porque no misticismo cristão não existe iniciação. Né? Então é preciso perceber aqui uma coisa interessante. A iniciação dentro do sufismo não está integralmente dentro do religioso. Quer dizer, ele entra no religioso, mas ele também está fora. Ele pode ser ministrado fora da religião. Esse ponto de contato aí abre margens e amplitudes, por exemplo, que o cristianismo não tem. E isso talvez explique uma das grandes, digamos, razões para haver uma disseminação em escala mundial cada vez maior de uma adesão a um pensamento sufi, né? Por conta desta capacidade de articulação que o sufismo tem junto ao islamismo, onde ele está tangenciado na religião, mas ele também tem uma autonomia. É muito interessante esta característica. Né? Então, conclui-se disso que o sufismo implica sempre uma cadeia iniciática. Hein? Portanto, ele está ligado a uma tarica, ele tem um mestre, ele tem um discípulo, aquele ensinamento é ministrado dentro de uma técnica específica, essa técnica específica varia de mestre para mestre e ela é ministrada formando uma cadeia ininterrupta, um elo, e esse elo não se quebra. Né? Então é preciso entender isso. Isso é o que caracteriza o sufismo. O sufismo é uma via de iniciação. Então ele implica numa cadeia iniciática. Por outro lado, ele tem inserido dentro dele uma dinâmica grupal, tá? Que, por sua vez, vai postular a emergência de núcleos organizados, as taricas. Ora, cada um desses núcleos, que é a confraria, não é? Ou a tarica, cada tarica é simultaneamente um locus, portanto é um local físico, um espaço, mas é também uma via. Aqui é que está. Então vamos dizer assim, existem 50 taricas em Portugal. Isso significa que nós temos 50 tipos de conhecimento iniciáticos. Cada tarica é uma via. Né? Então, aqui vai se desenvolver, sob a orientação do sheik, do mestre, entre outras coisas, técnicas estáticas, que são potenciadas pela orientação espiritual. Ao contrário do que a gente possa pensar, então, ao contrário do que nós podemos pensar, do que nós possamos pensar, cada tarica
é simultaneamente um local e uma via. Portanto, não há, digamos, um conhecimento uniforme. Não é? Isso dá. Nós só conseguimos entender como o mundo muçulmano funciona, bem como o mundo judaico funciona também, o mundo antigo, quando nós entendemos muito bem como é que eles lidam com essas questões que dizem respeito ao esoterismo e ao exoterismo. Portanto, há um tipo de conhecimento que você tem internamente, há um tipo de conhecimento que você tem externamente quando você vai lidar com outros indivíduos. Né? Então esse é um ponto fundamental. Ora, uma vez que a gente tem identificado, não só em Portugal, em qualquer lugar, isso é uma regra, uma vez que eu tenha identificado uma série de confrarias, portanto uma série de taricas, cada localidade daquela, onde é que eu tenho 50 localidades, cada localidade daquela é uma via. Tá? É isso que é preciso entender, tem um mestre. E desenvolve-se ali um conhecimento completamente diferente. Né? No que diz respeito à origem do termo, de onde saiu a etimologia da palavra sufi, né? As explicações para isso são inúmeras. A palavra sufi vem desde suf, S-U-F, F mudo, que significa lã, que é o tecido de que eram feitas as vestes dos gnósticos, até as conexões dessa palavra com a palavra grega sofia, sabedoria, não é? Tem também aquelas literaturas que vão dizer que vão imputar a origem do termo à palavra pureza, safa, né? Ou a sifa, que é a qualidade. Né? Ora, nós temos também uma outra explicação que vai radicar no étimo sufa, de onde provém a palavra em português sofá. Com efeito, o profeta Maomé reuniu os discípulos na sua casa de Medina. Então, de onde vem o sufa ou o sofá? O profeta Maomé reuniu os discípulos na sua casa de Medina e eles se sentavam para ouvir a prédica num grande sofá ou num banco que havia ali. Não é? Então, esses discípulos, que eram os discípulos do círculo mais íntimo do profeta, eles eram conhecidos por gente do sofá. Né? Eram os al-sufa. E a essa gente do sofá eram reveladas as verdades mais secretas. Essas verdades mais secretas são chamadas de batim, porque eles eram os indivíduos que estavam sendo preparados para receber essas verdades mais secretas, portanto as verdades esotéricas. Não? Então, dessas verdades esotéricas mais secretas, das batim, o resto dos crentes vão ficar completamente excluídos. Então, o resto dos crentes vão seguir os ensinamentos do Islão exotérico, que é o Zahir. Portanto, o Islão tem, efetivamente, dois planos de conhecimento. Ele tem um plano interno, esotérico, o batim, e ele tem um plano exotérico, o Zahir. Então você tem uma linha de iniciados e uma linha de não iniciados. Embora haja indícios de que a designação não é, de sufismo já fosse conhecida em vida do mestre Haran al-Basri, não existe dúvida de que o primeiro elo de todas as cadeias iniciáticas islâmicas remonta ao magistério gnóstico de Maomé. Então veja, aqui é preciso separar uma coisa, hein?
são consabidas as influências e as conexões que a Ordem do Templo de Portugal sempre manteve com o Islão. Isso é notório e consabido. E, sobretudo, com a linha do Sufi. E, em certos momentos, com os xiitas, não com os sunitas, mas com os xiitas, que têm uma visão mais ortodoxa, não é, do Islão. Portanto, uma visão mais próxima, digamos, do sufismo. Mas, como eu afirmei anteriormente, e o Alves também, há que separar. Portanto, há uma literatura que fala que o sufismo existe e ele não tem relação com o Islão o toma para si, não é? E tem uma outra literatura que fala que não, que o sufismo está ligado ao profeta. Seja como for, é um fato incontornável que o profeta vai criar uma cadeia iniciática islâmica chamada sufismo, né? E vai atribuir ao Islã a exclusividade do sufismo. Portanto, quanto a mim, há dois sufismos, sim. E somente o fato do Islã atribuir a ele a significação exclusiva já mostra que há uma outra linha. Mas vamos deixar isso para lá, não é? Bem, o que acontece aqui com a morte do profeta? Os discípulos, esses discípulos do agente do sofá, não é? Os discípulos terão o sentido da necessidade de pouco a pouco irem organizando confrarias diversas, mesmo porque o Islã funciona assim, ele funciona por tribos, sempre funcionou, por clãs, né? Eles vão organizando essas confrarias que vão desenvolvendo cada uma o seu método próprio, mediante uma ênfase espiritual dado a cada uma. Então, cada discípulo vai ter uma perspectiva particular da gnose. Tá? Gnose islâmica. Portanto, a gnose que é originária a partir de Maomé. Né? Seja como for, a partir do século X, o movimento sufi vai estar muito estruturado. Muito estruturado. E olha, então, se os árabes já estão na Península Ibérica desde o século VIII, né, no século X, nós já encontramos o sufismo muito estruturado. Plenamente estruturado, aliás. Ora, quando por volta do século VIII, no início do século VIII, em 700 e pouco, no início de 700, o filho de Musa Nusair, que é o primeiro governador da Espanha muçulmana, submete o território da Lusitânia. É de admitir que já na primeira linha das suas hostes vão se encontrar cavaleiros espirituais, prontos a lançar as sementes do Islão esotérico naquele território que passaria a se chamar Al-Andalus. Não é? Porque não há como ser diferente, não há como pensar diferente disso. Aonde existe o Islão, vai existir impreterivelmente uma cavalaria espiritual. Porque faz parte do sufismo a ideia. O gnóstico, o sufismo é uma via iniciática, hein? Vamos lá. O gnóstico, portanto, é aquele que vai iniciar-se na gnose sufi, no conhecimento. Ele encarna os ideais de santidade, de cavalaria espiritual e de sabedoria. Então, quando o filho de Musa, que vai ser o primeiro governador da Espanha muçulmana, em 713,
quando ele submete o território da Lusitânia, é pouco provável que não tenha entrado ali a gnose islâmica. Realmente é muito pouco provável. Bem, então como é que vai ser, de certa forma, esse sufismo, né? Vamos ver assim, rapidamente. Como é que funcionou o sufismo no Al-Andalus? Ora, a ação secreta, ou mais secreta, das confrarias sufis, como acontece com todas as organizações esotéricas, ela vai se exercer pela natureza das coisas de uma forma muito discreta. É isso que se chama, entre outras coisas, como taquia. No entanto, ao redor dessas confrarias vai fervilhar assim, uma infinidade imensa de atividades. E essas atividades podem ser vistas nas azóias, podem ser vistas nas arrábidas. Né? De que modo? São beneficências, são hospitais, são acolhimentos de viandantes, são tratamentos dos doentes, é defesa do território, são tipos de escola. Então, toda taquia, toda confraria, toda escola, não é? Toda organização esotérica tem uma atuação discreta e envolve essa confraria ao redor dela, quase que no exterior dela, né, de um modo esotérico. Você tem as azóias e as arrábidas. Tá? Então, aonde vai, certamente, quando vocês lerem algum livro, tinha um hospital, uma beneficência, um acolhimento de viandantes, tá, ali tem uma azóia, tem uma rábida. Então, por trás de uma rábida e de uma azóia, o que tem? Uma taquia. Portanto, você tem um centro de transmissão. Não há a menor possibilidade de haver um hospital muçulmano sem que na proximidade daquele hospital houvesse, por exemplo, uma arrábida, uma escola iniciática. Tá? Bem, essa instrução esotérica ela vai se centrar no edifício da azóia da confraria. Portanto, há um local em que o mestre mora. Então, nessa residência, existem celas para os neófitos. E muitas vezes tem uma mesquita pequena. Ora, o ritual na azóia vai compreender práticas muito numerosas de elevação espiritual. E essa prática objetiva a aniquilação do ego inferior. E possibilita a emergência do eu superior. Então, essa elevação possibilita, digamos, o desvinculamento do homem com o mundo. Né? Digamos, a espiritualização da matéria. Então, portanto, há sessões regulares dos membros da confraria, durante as quais vai se praticar uma rememoração dos nomes de Alá. Né? Além de haver a entoação de litanias. A Igreja Católica também tem litanias, hein? Então, também é costume os discípulos escutarem em recolhimento a leitura de trechos dos grandes mestres sufis. E se segue, preste atenção a isso, a essas leituras, um silencioso ágape, portanto comida. É muito interessante nós percebermos, portanto, que acompanha sempre o estudo, a comida. Por que eu estou chamando a atenção a isso? Nós vemos alguma coisa semelhante, estou dizendo que é o Islã, porque o Islã não existia, hein?
Todos os filósofos, as reuniões de filósofos gregos, no início da filosofia, todas as discussões davam-se dentro de um simpósium, que era um banquete. Portanto, estava anexado a ideia da comida, a sabedoria. Aliás, na língua portuguesa, as duas palavras sabor e saber têm a mesma raiz, né? Portanto, o alimento, a comida, não é? E a sabedoria caminham juntas. E é curioso isso, porque a gente vê também que, dentro de um contexto bíblico, o pecado original é um pecado de boca, é um pecado de ingestão. Adão e Eva comeram o fruto, não é? Então, é um pecado de alimentação. E daí, esta ligação curiosíssima que vai existir entre a boca, o saber e o sabor. Então, é algo clássico que o fato dos discípulos ouvirem as leituras dos mestres e, em seguida, havia um ágape. Ora, também chamo a atenção para o mesmo procedimento no que diz respeito aos refeitórios monásticos, onde do púlpito, enquanto acontece a refeição, os monges estão comendo em silêncio e há um outro monge lendo um texto. É a mesma estrutura. E aqui eu chamo a atenção para essa conexão, repito, entre a sabedoria e o alimento. Né? Bem, as relações entre os discípulos e o mestre vai se pautar, portanto, por uma absoluta obediência, por uma cortesia. Essa cortesia não é meramente uma educação, hein? É a cortesia segundo as regras da cavalaria espiritual. Então, isso dá-se de acordo com uma gentileza própria do código de conduta moral da cavalaria espiritual. Apesar do núcleo da Zóia ser calmo, silencioso, é um lugar de meditação, de leitura, de escrita, em redor desse núcleo movimentavam-se os neófitos, movimentavam-se os viajantes que o enviam, eles traziam oferendas para o mestre, eles vão buscar benefício para o corpo, influxo espiritual, maleitas, curas para o corpo e para o espírito. Então é curioso nós percebermos isto, não é? Você tem um centro que é ao mesmo tempo muito silencioso, mas ao mesmo tempo muito barulhento. Então esses aspectos que parecem opostos, né? O silêncio e o movimento, o barulho. Quando o mestre, frequentemente, acontecia que quando o mestre entendia, no fim da vida, quando ele dava por cumprida a sua tarefa para com os discípulos, ele se retirava frequentemente para a natureza, saía do mundo. Ele não morria, não. Ele saía, se isolava e falou: já cumpri meu papel. Ele ia para a natureza, ia para a floresta. E ele vai viver como um anacoreta. Isso é muito importante porque nós temos, às vezes, dentro da literatura ocidental, referências imensas a sábios anacoretas. São sufis. Então, vai ser construído a este mestre que se retirou um minúsculo eremitério, que vai ser o morábito, né? Ele vai ser encimado por uma cúpula. Nesse local vai ficar sepultado o amigo de Alá, que é o Vali, transformando-se em local de peregrinação para aqueles que querem reverenciar e recordar a memória da santidade do mestre. Mas o mestre não morreu. É uma representação.
Vamos lembrar, curiosamente, que um dos contos, né, uma das lendas que cercam a aparição de Fátima, reside precisamente na lenda do cavaleiro Gonçalo Hermigues, que é um cavaleiro ligado ao primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que vê a filha do Vali de Alcácer. O que é um Vali? É uma anacoreta. Do Vali de Alcácer e Fátima, chamada Fátima. Ele apaixona-se por Fátima e pede Fátima, depois que Dom Afonso vence o Vali em batalha, pede Fátima como despojo de guerra, como, né? Que ele se apaixonou, ele quer casar com ela. Fátima também se apaixona por ele, casa-se com ele, muda, converte-se ao cristianismo e muda o seu nome para Oureana, não é? E tempos depois, é exatamente nesta localidade, onde eles vão viver, em Vila Nova de Ourém, que vai estar ligado à aparição de Fátima. É interessante, não? Então, nesse local, que é um morábito, vai ficar sepultado o amigo de Alá. E ele vai se transformar num local de peregrinação. Existe um outro tipo de edifício sufi, que tem uma natureza diferente, e era a chamada Arrábida. Não é? Aliás, em Portugal tem um mosteiro famosíssimo, que são o mosteiro da Arrábida. Não é? Então, a Arrábida era utilizada pelos gnósticos que vão seguir a via da cavalaria espiritual. Então nós temos aqui dois tipos de construção. Não é? Uma construção das azóias e uma construção das arrábidas. Essas construções das arrábidas formavam assim como se fossem conventos fortificados. E eles vão se destinar à vigilância e à defesa das fronteiras islâmicas face aos inimigos exteriores. Porque o mundo islâmico ele vai ter uma cavalaria que vai ser monástica e guerreira. Algo que os templários vão personificar, vão consignar também. Que é algo completamente diferente dentro de toda a proposta monástica ocidental. Os monges ocidentais são monges, não são guerreiros. O Islã prevê esse tipo de confraria que é simultaneamente monástica e guerreira. São os arrábidos. Tá? Bem, então essas construções, portanto, há conventos fortificados que vão se destinar. São conventos onde estuda, mas são conventos de guerra, de defesa. Então os sufis vão erguer esses edifícios em locais muito estratégicos, favorecidos pela geografia do terreno e quase sempre distanciados das cidades. Então eles vão ser em lugares muito altos, nos altos das serras, em elevações de terrenos, em arribas à beira-mar, em meandros de rio, lugar sempre alto, claro, para vigiar o inimigo. Não é? Então, nessas arrábidas, os membros da confraria vão estar prontos, quando for necessário, né, a deixar os estudos do Alcorão e empunhar a espada em defesa da comunidade dos crentes, que é chamada de Ummah. Então, ao mesmo campo semântico de Arrábida, vão pertencer as palavras também de étimo árabe, chamado morábito, almorávida, rebate, arrebatar e ronda. Todas elas estarão ligadas à raiz semítica das letras R, B e T, que vai exprimir um conceito de vigilância, né? E do ganho recorrente dessa vigilância, que é uma guerra. Então as arrábidas vão ser locais e servem de locais de atividades espirituais. Ao mesmo tempo são locais de atividade guerreira
e vão complementar a função das torres de atalaia. Né? Ora, infelizmente, as fontes árabes no que respeita ao território português, repetimos, são escassas, são parcas, no que respeita à atividade dessas confrarias sufi. A descrição dessas fontes não favorece a abordagem dessa temática pelos cronistas árabes. Mas é preciso não esquecer que nem uma única página chegou até nós dos manuscritos produzidos no Al-Andalus. Por quê? Porque se isso existiu, evidentemente ficou restrito na mão dos árabes. Né? Eles não deixam, aliás, isso é um segredo impenetrável, tanto no que diz respeito ao conhecimento dos rabinos, tanto no que diz respeito ao conhecimento dos árabes. Os textos produzidos por eles são assim raríssimos os que os ocidentais podem ter acesso. Muito raro. Então, nesse aspecto, tanto a literatura religiosa judaica quanto a literatura religiosa árabe, de certa forma, está lacrada ao entendimento, ao estudo dos ocidentais, né? Ao contrário da literatura ocidental. Ora, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A Inquisição destruiu muito desses documentos também, lançou a fogueira, independentemente da matéria que versava. Então muita coisa foi deitada fora, e foi mesmo, não há por que botar panos quentes nisso, de modo que se perdeu muito. Não é? O pouco que escapou dessa sanha da fogueira inquisitória foi sendo encontrado em biblioteca, em mesquita, mas longe de Portugal. Foi encontrado no Cairo, em Istambul, em Fez, em Tunis, e vai por aí afora. Então, no Portugal continental, sobrou alguma coisa, né, para, digamos, fazer uma referência a essas confrarias sufis. E tem uma sequência de topônimos, né, ou de referências a edifícios, ou a esses outros tipos de atividades pela língua. Aquela presença ficou marcada na língua. Portanto, se está marcado na língua e espalhado em vários lugares, é porque havia presença. Não há o documento, mas você tem uma outra forma, digamos, de perceber a presença que não é via documental. Não é? Então, um dos exemplos mais notórios e bem descrito, incompleto, né, a respeito da tarica, da existência dessas taricas, diz respeito à tarica dos muridinos de Ibn Qasi. O problema, até há pouco tempo, em aberto, era o de se saber até onde teria esse mestre construído a sua arrábida, uma vez que as fontes árabes relacionam esse mestre com um lugar muito obscuro, que é um lugar de Dila. E, recentemente, a arqueologia vem dando alguns contributos, sobretudo aquelas que estão sendo conduzidas em Algesur, por Mário e Rosa Varela Gomes. Eles encontraram o rebate, é um ribat, que é uma fortaleza de vigilância, que é provavelmente obra dos muridinos. Então, confirmou-se que esta fonte, esta fortaleza, que é referida pelas fontes, não é senão a atual Arrifana, a Jesur, local onde pontificou também Al-Mundir, Al-Mundir. Quem foi esse sujeito? Foi um discípulo de Ibn Qasi. Ora,
As crônicas muçulmanas vão indicar ainda como locais de arrábidas outros pontos, como Monchique, por exemplo, está acima de Lisboa, né? E Silves. Outro ponto seguro de irradiação sufi, num outro trecho, é Sacavém, junto ao rio Trancão. O mestre Al-Taital vai erguer um local paradisíaco, né? Num local paradisíaco, a sua azóia, ou a sua arrábida, rodeada de jardins. A ideia, a grande ideia, os jardins árabes são famosíssimos, não é? Por quê? Por conta do paraíso. Né? Então, esse mestre Al-Taital, esse sufi e poeta, é citado em inúmeras obras. Existe também em Sintra, de Sintra, sabe-se pela toponímia, que vai existir na sua serra uma zóia na falésia virada para o mar. Né? Se considerar isso, esse fato, com a notoriedade de Bakar al-Marwani como poeta e sufi dessa região, não é arriscado concluir que esse poeta e esse sufi estar ligado àquela confraria. Tanto mais que Sintra se notabiliza pelos estudos religiosos e teológicos, sobretudo a partir do século XI. Sintra é considerada uma localidade sagrada. E aquela montanha chamada Montanha da Lua, né, é uma montanha sagrada. Então, deverá ter havido também uma atividade sufi na zona de Almodóvar, cujo étimo árabe significa meandro. Meandro é um tipo de local que é frequentemente escolhido para implantação de arrábidas ou azóias. Portanto, essa probabilidade de que Portugal teve gnose, influência sufi, não é meramente uma probabilidade, é um fato. Né? Ao mesmo tempo, essas zonas todas são alvos de incursões e de razias cristãs. Não é? Tem outros locais onde estão sendo descobertos também presenças, fortificações islâmicas, como, por exemplo, as Mesas do Castelinho, né? Que é uma fortificação rural islâmica no Baixo Alentejo. Portanto, Ibn Arabi refere que há atividades sufis na região de Jurumenha. A região de Jurumenha é uma povoação perto ao Guadiana. Bem, para finalizar, as cubas, os morábitos, as azóias, as arrábidas, tudo isso dá testemunho expressivo da extensão do esoterismo no Al-Andalus, cuja área corresponde aproximadamente ao atual Portugal. Portanto, é preciso sim ler, estudar e estar aberto para essa influência sufi em Portugal, bem como na Península Ibérica. Como é que essa influência sufi vai penetrar, né, na tradição portuguesa? Como é que ela vai dialogar com a ordem do tempo? Como é que ela vai dialogar ou não com o cristianismo? Né? Quando nós vamos estudar a história de um país, nós precisamos de ter em perspectiva todas as influências culturais que, enfim, ajudaram, contribuíram para a construção daquela cultura, não é? Bem, então, pensamos que essa introdução no nosso programa de hoje tem o objetivo de fornecer alguns esclarecimentos
há uma presença do Islão iniciático em Portugal? Há, claro que há. Não há como negar isso. Tá? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.